Dizem que do primeiro time ninguém esquece. Aqui é a prova. O difícil não é a filosofia do palavreado, mas a emoção de relembrar esse momento inesquecível. José, tu lembras do primeiro PAC? O PAC que estreou no Campeonato Maranhense? Lembro do primeiro PAC, tenho orgulho de fazer parte dele. Foi o Acemir, o fundador, ele vai te contar depois qual foi como fez para ter esse PAC. Eu era apenas um fotógrafo, como sou até hoje. Mas era um orgulho para um time profissional no Maranhão, de Pinheiro, preparasse um time. Veio 4 jogadores de São Luís, um de Matinhas, 5 de fora, todos daqui de Pinheiro. Uma bela campanha no primeiro campeonato nós participamos. Os de fora que vieram do 4 do Maranhão, o Raimundinho, o Careca, o Oliveira Lima e o goleiro Nenê e o Charles de Matinha. O restante foi daqui de Pinheiro, uma bela campanha, descobrindo os valores da Baixada. Estreou no Campeonato Maranhense com o Nenê, o goleiro, o Mozaniel, o Mozinho de Pinheiro, lateral direito, a zaga do Palmeiras e o Oliveira Lima, o lateral esquerdo, o Charles, o volante Taiquinha, Topó, o Raimundinho e o Careca, e os atacantes, o Tadeu Buyuni e o Pachequinho, lá do Rio de Janeiro, o Neguinho, bom de bola. Estreou contra quem no campeonato, você lembra? Contra o Vitória do Mar, vocês vão ver essa foto aí também. Ganhamos de 1-0, Tadeu Buyuni. Zé, tu passa um fio na tua cabeça, o gol do Tadeu? Segundo tempo, cruzando a bola da esquerda, o zagueiro parece que rebateu mal, ele pegou de fora da área, um belo chute na gaveta, 1-0. Imagina a alegria. O PAC surgiu no ano de 1990, depois de uma ideia de um grupo de amigos desportistas que adoravam o futebol da Baixada, liderados por Ocemir Furtado. E aí, conversando com Levi Leite, que foi um grande atleta, Caroba, um grande jogador de futebol, o meu amigo ali, Edivaldo, um grande profissional, e outras pessoas. Aí disseram assim, deputado, por que você não cria um time aqui e botar na estadual? Eu disse, rapaz, é difícil, porque você manter recurso para manter um time de futebol, que é almoço, café, médico, técnico, etc, etc. Aí vem o Ocemir, né? Ocemir, companheiro de geração, hoje advogado, inclusive, e botou na minha cabeça e criaram lá uma ata, fizeram rapidamente o time de futebol, que teve o seu nome chamado PAC, né? Um PAC que realmente nós iniciamos o processo, eu fui para cima da federação e o PAC entrou no campeonato e fez sucesso naquela época. O deputado Zé Genésio não era só o maior patrocinador do PAC, não. Ele era também o maior torcedor. Para você ter uma ideia, muitas vezes ele pulou o alambrado e veio para cá, para dentro do campo, reclamar com o árbitro e assistente. É que naquela época era difícil o time do interior ganhar os times lá da capital. Naquela época, com o presidente da federação, que nós sabíamos como ele coordenava os árbitros para chegar e ganhar a partida de algumas cidades. E aqui, por várias vezes, eu tentei até invadir o campo, porque se via os caras anulando o gol, sem ter impedimento nenhum, para dar vitória para o PAC. O mais importante é que fizemos uma boa partida, fomos para o maior estádio de futebol do Maranhão, disputamos lá e lá dentro perdemos por 2-1. Inventaram um gol na última hora, era o presidente da Assembleia naquele momento, porque ele queria que o Sampaio, até para ele estar em evidência dentro do futebol maranhense, e aconteceu isso. Desse tempo de glória, restaram saudades. Um tempo de muito amor acima de tudo. Então nós tivemos pessoas que colaboraram, não só tecnicamente, colaboraram com o PAC por amor, dedicação, queriam ver o PAC jogar, queriam ver o PAC fazer sucesso, como fez. Mas o PAC de hoje é um PAC, vamos chamar assim, morno, não é um PAC quente. O PAC joga ali, se der para fazer o gol eu faço, se der para ganhar eu ganho, se empatar, empatou. Aquele PAC não, meu irmão, quando o PAC perdia, o pessoal chorava. Queria era vencer, são grandes vencedores. O PAC hoje é um PAC morno. Quem me desculpe, os jogadores são meus amigos, o treinador físico é fraco, o preparo físico, não o treinador, o preparo físico é fraco, o treinador chutes a gol, eu não vejo me treinar muito. Naquele tempo, tinha a tarde toda, eu só treinava chutando gol, todos os ângulos. Treinamento de goleiro, botava 10 jogadores dentro da área, para o goleiro 2 para defender,
mas o goleiro 3 cruzava sem bola na água, o goleiro se rebolar para ter que sair na bola. E assim se treinava sério. Futebol é levado a sério. Hoje em dia não, futebol fica uma brincadeira, uma diversão. Na verdade, futebol já é uma profissão. Toda profissão, o pessoal pensa no salário, depois no que vai fazer. Não era só do gramado ou da bola que vinha tanta inspiração para os atletas do PAC. Todos queriam saber de onde é que vinha tanto talento. Olha só, da arquibancada vinha parte disso. Para você ter uma ideia, isso encantava os jogadores aqui dentro do gramado e alimentava o sonho de grandes personalidades, como o folclórico Parede. O Sampaio botou 1-0 e nós empatamos o jogo lá dentro do estádio Nilzinho Santos. Muita gente, uma torcida grande. Eu levei daqui 20 instrumentos aqui do Nilo de Alcântara e chegamos, fizemos uma charega muito organizada. E eu na época levei uma mulher daqui comigo me acompanhando, uma mulher bonita, rapaz, e ela não me deixava, não me largava, e eu também junto com ela. Aí nós fomos campeão, foi uma das maiores alegrias que eu tive em futebol, porque eu estava bem acompanhado com uma gata bonita. O time do coração. É isso aí, meu irmão. O PAC é o PAC, é o PAC, é o PAC, é o PAC, é isso aí, Pedro. O PAC me deixou muita alegria, porque o time jogou muita bola na época. Depois que Zé Genésio saiu, o prefeito da época, Dr. Pedro Lobato, assumiu o time. Foi a primeira vez que o PAC Pinheiro Atlético Clube recebeu investimento público da Prefeitura de Pinheiro. A gente assumiu o PAC naquela época, né? Muita dificuldade, a Prefeitura com pouco recurso não tinha nenhum estímulo de fora, as receitas de ingresso, etc., praticamente não existia. Então nós assumimos naquela época o PAC, formado por atletas, quase todos eles de Pinheiro, sem nenhum profissionalismo. A partir dali nós organizamos com todas essas dificuldades e o PAC foi tomando corpo, e que passou a ser, vamos dizer assim, um pouco mais de respeito pelos desportistas da época, não é? E foi isso, de muita dificuldade para a gente ir para São Luís, todo mundo tinha que ir para sua casa, nós não tínhamos sede, o transporte era difícil para se ir, não tinha hotel, não tinha nada, né? O que tinha muito era a amizade, não é? A gente tinha um apreço muito grande, a gente ia a todos os jogos, a gente ia assistir, e depois do jogo a gente comemorava, não é? Aquelas rodinhas lá. E foi muito legal, tá? Eu acho que eu dei um pouco daquilo que eu podia dar naquela época, não é? Um novo grupo assumiu o PAC nesses anos. Contratações de peso, técnico caro. João Moraes, na época já vereador, assumiu a presidência do clube. Quando se fala no PAC, tem que lembrar de Caroba, né? Que é um ícone do futebol de Pinheiro, não só do PAC, mas da história do Costa Rodrigues, tem que ter o nome de Caroba. E Caroba, presidente eterno, se pode assim dizer, do PAC, na época passando por muita dificuldade, não é? O deputado Zé Genésio na época abraçou o PAC, subiu com o PAC para o campeonato maranhense e depois ficou esta situação meia complicada. Zé Genésio perdeu o mandato, etc. e tal, e Pedro Lobato assume a prefeitura. E como eu era de confiança do Pedro Lobato, ele me colocou como presidente do PAC. E foi também uma época de glória. Na época de Zé Genésio teve muitas glórias e nós, na presidência do PAC, também tivemos muitas glórias e foi como trouxemos vários jogadores de fora. O próprio Jamaica nós botamos olheiros aí na Baixada, o Jamaica, né, veio para cá nessa época e tantos outros. E o PAC, nós tivemos o goleiro do Fantástico exatamente nessa época, que era o Grande Sarará, né, e eu estava assistindo este jogo lá em Bacabal. Acompanhava o PAC todas as vezes, era uma determinação do PAC, eles queriam que eu estivesse presente, e o próprio Pedro Lobato, né, que eu tinha que custear as despesas e tal, e acompanhava o PAC sempre. Foi momentos de muita glória, muita vitória. Então foi assim que eu entrei na direção do PAC
exatamente pela questão do prefeito Pedro Lobato, que deu todo o apoio. Eu lembro que era muita despesa, a gente viajava muito, não é? Ele tinha que levar um certo conforto para os jogadores e a gente lá custeando essas despesas, mas volto a dizer, por conta do prefeito Pedro Lobato na época. Foi o melhor ano do PAC. O time só não foi campeão por um detalhe. Aquele mesmo que Zé Genésio já brigava há anos atrás. Tá aí o Pinheiro em campo, formando com Sarará, Barroso, Palmeiras, Gentil e Charles, Joaquim, Jamaica e César, Louro, Niltinho e Jorge. Não fomos campeão porque a federação não deixou. Ganhamos o primeiro turno, em cima do Sampaio, lá no Castelão. Ficamos em segundo lugar, vice-campeão do segundo turno. A final era Pinheiro e Maranhão. Domingos Leal botou o Sampaio porque tinha melhor renda. E foi 0-0 os 3 jogos e deram o título para o Sampaio. Aquele PAC inesquecível é o Sarará, o goleiro do Fantástico. O Sarará no gol, a zaga era Palmeiras, Gentil, Roberto lateral direito, Charles lateral esquerdo. Olha esse meio campo aí, Jamaica, Tião, Ricardo e o Joaquim, volante. Os atacantes César e Neutinho lá da BR. Ó, atacante bom, foi artilheiro do campeonato. Visar que esse campeonato maranhense, nós tivemos o jogador revelação e o craque, o Ricardinho de Beckman, todos conhecem. A seleção maranhense tinha 5 pinheirenses, o goleiro Sarará, o zagueiro Palmeiras, o volante Jamaica, o atacante Neutinho e o craque do campeonato, o Ricardinho. Ô time bom da peste. Depois de várias frustrações, o time ficou caro. Faltou investimento. Paramos por vários anos, até a chegada do prefeito Luciano Genésio. Ele assumiu a prefeitura, a paixão do pai pelo futebol e pelo PAC. Nós viemos incentivando o PAC desde o começo do nosso mandato. Investimos fortemente no time quando foi disputar, por exemplo, a Copa São Paulo de Juniores. Passamos 2 anos investindo na base, na prata da casa. Tivemos bons frutos e, ao longo do tempo, conseguimos subir para a primeira divisão do Campeonato Maranhense depois de 20 anos. E eu posso afirmar com toda certeza que o PAC hoje está no local e no lugar certo no Campeonato Maranhense. Temos, é claro, grandes resultados como perdas, mas nunca deixamos de ter o nosso brilho. E o que mais me contagiava era ver aquele estádio lotado, que hoje, no momento da pandemia, não podemos ver. Mas eu tenho certeza absoluta que, passando essa pandemia, o PAC ainda vai dar muitas alegrias, principalmente para nós pinheirenses. E eu sou um dos maiores incentivadores desse time, com todas as dificuldades, mas com grandes parcerias, unindo o público e o privado para ajudar o time do PAC. E eu espero que você, torcedor, que é pinheirense, que gosta do esporte, principalmente é desportista, que você apoie sempre o PAC, principalmente nos momentos mais difíceis. Uma nova diretoria foi formada, sob a direção de Filemão Guterres. Então eu já tenho uma longa história junto ao clube. Apesar da paralisação, o PAC teve praticamente 2 anos só de permanência no Campeonato Maranhense, depois paralisou. Foram 25 anos e agora na retomada, né, com esse novo formato, com essa nova diretoria, nós fomos convidados a continuar ou ser o novo presidente do time e aceitei e já estamos aí 4 anos, completando 5 anos com a equipe, uma equipe de fundação, já são 31 anos. No tempo do Caroba, no tempo do Alcemir, era mais na base do vamos fazer, né? Era muito amor, muita paixão. Agora o PAC é outro. A direção da Federação Maranhense de Futebol também é outra. O investimento é alto e as expectativas são do tamanho da paixão de uma torcida que sonha alto. Anteriormente, Nelson, eu sempre falava para as pessoas, quando eu participava de Copom da Baixada, de Intermunicipal, que o importante para a gente era competir. Até 2 anos atrás eu continuava achando que o importante era competir. Mas de ano passado para cá a gente precisa competir, mas a gente precisa vencer. E para vencer é necessário que tu tenha uma boa equipe, uma ótima equipe. O PAC, de todos os anos, mas especialmente deste ano, ele foi organizado para chegar às finais do Campeonato Maranhense. Nós precisamos muito entrar nas competições nacionais e nós só vamos entrar se a gente conseguir chegar às finais, ou com o título ou com o vice-campeonato. E está faltando isso para essa equipe. O que toda essa história se encarregou de fazer
foi deixar a cargo do presente todas essas perspectivas do futuro. Eu acho que está faltando amor pela camisa do PAC, amor, dedicação. Eu acho que os profissionais que estão aí têm que pensar que não é o prefeito só, é uma população inteira que adora futebol. Se nós estivéssemos jogando no estádio de futebol e pudesse ter público, nós estávamos batendo um recorde no Maranhão. O povo do Maranhão e da Baixada e de Pinheiro adora futebol. Então esse pai que nós queremos é um pai guerreiro, um pai da época, um pai que vibra, um pai que quando um lateral, o zagueiro tira uma bola, evita um gol, ele sai vibrando ele nos campeonatos aí. Não, é um time morno, cara. Bora reagir, pai. A torcida merece. Se você tivesse os torcedores, se fosse para campo hoje, o pai que eu acho que estaria diferente. O torcedor do Pinheirense apoia, mas cobra. O que alimenta essa força é a dedicação do grupo atual. E os jogadores sabem bem como é tudo isso. A gente veio aqui para isso, né? A gente não saiu de casa à toa, a gente não veio aqui passear, não veio aqui turistar. A gente veio aqui para fazer história no PAC, a gente veio aqui em busca de um título, que é o objetivo de todos nós aqui no Campeonato Maranhense, no PAC. E a gente vai fazer de tudo para conquistar aí essa vaga, para conquistar esse título, para a gente fazer história aí na caminhada aí junto com o PAC.